você que me acompanha aí por este Brasil, estudando um pouquinho sobre direito previdenciário. Vamos falar agora de um benefício com relação à incapacidade, isso é, cobre o risco de incapacidade quando o segurado não poderá exercer a sua atividade habitual, seu trabalho, seu labor. É o auxílio doença. O auxílio doença, ele é devido quando constatado pelo médico perito do INSS, é ele que vai verificar através de documentos, de laudos, de exames que o segurado leve nesta perícia, a incapacidade aqui temporária para o trabalho. Isso é, aquele que não possa exercer sua atividade por mais de 15 dias. É isso que nós constatamos como temporária, é o conceito que a lei nos traz e que aparece muito este conceito nas provas de concurso, tá ok? Então é aquele que se encontra em incapacidade para a sua atividade habitual, seu trabalho, por mais de 15 dias consecutivos. Mas é, como fala a palavra temporária, não é permanente como é lá para aposentadoria por invalidez. Aqui, logo, ele irá se recuperar. Então, por exemplo, eu estou na minha casa, estou descendo a escada do meu prédio, acabo caindo um tombaço quando estou descendo, estou indo para o meu trabalho, caí aquele tombaço lá na escada e quebrei a perna e o meu braço. Nisso, eu vou ter que ficar alguns dias com a perna, com o braço engessado e ganho um atestado. 60 dias até poder me recuperar, até tirar, começar a voltar os movimentos e poder voltar à minha atividade laboral. Pois eu sou digitadora, preciso ainda das minhas mãos. Isso é, passar de 60 dias, provável que eu já consiga voltar aos meus movimentos, tire o gesso, ok. Então é por um tempo curto, por um prazo de tempo que eu vou ficar incapacitada. Diferente de eu cair da escada, entrar em coma, ter uma lesão cerebral, não conseguir mais falar, ficar numa cama, perder os movimentos. Aí já é diferente, aí ela já traz uma gravidade muito maior e um lapso de tempo muito maior. Então, o que você tem que tomar cuidado na questão? Se aparecer essa palavra temporariamente, já vamos ligar para o auxílio doença. Algo permanente, já vamos pensar numa aposentadoria por invalidez, tá ok? Então, o conceito da lei, do artigo que está aí no seu material, é aquele que se encontra incapacitado para as suas atividades habituais por mais de 15 dias. Quem? Os segurados. Quais? Todos terão direito, todos os segurados obrigatórios, os empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, bem como o segurado facultativo, farão jus ao auxílio-doença quando encontrar-se incapacitado temporariamente para suas atividades, desde que também seja cumprida a carência. Qual a carência? Para este benefício, 12 contribuições. Sempre? Não. As 12 contribuições, ela é a regra para o auxílio-doença, mas existem situações em que não será exigida. A carência é 0. Duas situações. Temos o acidente de qualquer natureza, tá? Não importa se decorrente de acidente de trabalho ou de um acidente comum. Então, eu estava fim de semana descendo a escada ali da minha casa e acabei caindo, me arrebentando, quebrando meu braço e minha perna. Perfeito. Isso é um acidente fora do meu trabalho. Então, não caracteriza o acidente de trabalho. Agora, se eu estivesse no meu trabalho e acabasse caindo, escorregando lá dentro, enquanto eu estivesse indo, transitando de um setor para o outro, opa, aí no horário de trabalho, no ambiente de trabalho, quando eu sofrer um acidente, aí vai ser acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho é aquele sempre decorrente da atividade laboral do segurado. Então, é um tijolo que cai na cabeça do pedreiro, é uma doença que eu acabo adquirindo em razão do trabalho, que a gente chama de equiparação do acidente de trabalho. Aquele acidente de trajeto, quando você está saindo do trabalho e indo para a sua casa ou vice-versa e acaba sofrendo um acidente de trânsito. Por exemplo, é atropelado ou bate seu carro, acaba batendo em você, pode se equiparar a acidente de trabalho, que está no ambiente do trabalho,
Então, são situações que vai ligar ao acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. Então, não importa se é de trabalho ou não, não tem carência para a percepção do auxílio-doença. Bem como aquele rol de doenças que é elaborado pelo Ministério, né, da Saúde, da Previdência. E temos também os exemplos da doença lá no artigo 151 do Plano de Benefícios, a Lei 8.213 de 91. Lá constam então as doenças. A hanseníase, por exemplo, tá? A AIDS, são situações que vão isentar da carência, tá ok? E dependendo, claro, esse rol de doenças com a sua gravidade pode até mesmo levar à aposentadoria por invalidez, tá ok? Mas, caso, por exemplo, a pessoa tem alguma dessas doenças, não vai ter carência. Trabalhou só uns 2 meses, né? Foi diagnosticado com alguma doença que esteja neste rol? Perfeito, não tem carência. Para as demais, 12 contribuições. Esta é a regra. Então, todos os segurados, cumprido a carência ou não, quando puder ter isento, terão direito ao auxílio-doença quando incapacitados temporariamente. E a renda, quanto que vai ganhar a título de auxílio-doença? Será 91% do valor apurado no cálculo do salário de benefício. Este é o valor que irá auferir com o auxílio-doença. Perfeito? O benefício, ele cessa, deixa de ser pago com a recuperação da capacidade laborativa. Então, a partir do momento em que recuperou-se a capacidade laborativa, cessa o pagamento do auxílio-doença. Bem como quando este auxílio-doença seja convertido por aposentadoria por invalidez. Pode ocorrer? Pode. Então, vamos pensar na questão da AIDS mesmo, que é um rol de doença até que isenta, tá? Foi diagnosticado e descobriu. Hoje nós temos inúmeros tratamentos que a pessoa pode continuar assim ativamente, sem problema nenhum. Porém, pode ocorrer depois um agravamento. Pode hoje estar recebendo auxílio-doença, em decorrência da doença, ficou incapacitado temporariamente, só que ela se agravar nesse período e o médico perito fala, olha, agora não tem mais, incapacidade total para qualquer atividade laborativa e transformar este auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Então, a partir desse momento, cessa o auxílio-doença e passa a ser percebido a aposentadoria por invalidez. Lembrando que a aposentadoria por invalidez não é requisito que o segurado receba antes o auxílio-doença. Então, ele pode receber o auxílio-doença e este ser transformado na aposentadoria por invalidez ou não, não é obrigatório. Bem como o auxílio-acidente. Então, quando o auxílio-doença é transformado em auxílio-acidente, também cessa, não dá para acumular, tá ok? Decorrente dessa doença. Suspensão do benefício. Suspende-se o benefício quando o segurado se recusa a processo de reabilitação, exame médico periódico realizado pelo INSS, bem como a tratamento que seja custeado pelo INSS, tá? O empregador em nenhum momento ele será obrigado a custear tratamento. O INSS é que custeia. Necessário fisioterapia para que você volte a ter a capacidade ou não, é ele que vai custear se ele prescrever este tratamento. Só lembrando, tem 2 tratamentos que ele não será obrigado a se submeter, que é a transfusão de sangue e qualquer procedimento cirúrgico. Aí o segurado não é obrigado a se submeter, tá ok? São 2 situações que daí será facultativo. Então, se ele se recusar a fazer uma cirurgia, não vai suspender o benefício. Agora, a recusa a comparecer em perícia ou então passar por um processo de reabilitação, aí sim, suspende o benefício. O INSS é quem vai estabelecer em regra o prazo para o benefício. Então ele pode estabelecer, olha, será percebido o valor do auxílio-doença pelo período ali de 60 dias. Perfeito. Encerrados esses 60 dias, cessa o auxílio-doença. Então, o meu caso, antes que eu estava dando o exemplo, né, que eu caí da escada e quebrei a perna e o meu braço. Então, o meu médico particular entregou todos os exames, que realmente houve a fratura,
quebrei, preciso do gesso, dei um laudo, fui, passei pela perícia médica, né? E o médico falou, olha, 60 dias tá tudo ok, você tira o gesso, já vai conseguir voltar com a atividade normal. Encerrado esses 60 dias, cessa o pagamento do benefício e pronto, volto para minha atividade, volto a trabalhar na empresa que eu estava trabalhando. Porém, pode ser insuficiente este prazo de 60 dias. Aí, posso pedir a prorrogação do benefício. Isso é, ligo lá no INSS e falo, ó, não tá dando não, vou precisar fazer uma nova perícia, preciso continuar. Em 60 dias já era, não vou conseguir tirar, não consigo voltar a realizar todos os movimentos que eu realizava antes com perfeição. Aí eu passo por um novo exame e posso prorrogar o benefício, tá ok? Mas em regra o INSS pode, ou pode até mesmo não colocar uma data específica, mas em geral se determina o prazo que vai levar ao auxílio-doença e se não for suficiente, eu posso pedir a prorrogação do benefício, que vá sendo pago, vai sendo prorrogado pelo tempo que for necessário para recuperação da capacidade. Perfeito? E a doença e lesão que o segurado já era portador antes da filiação não gera direito ao auxílio-doença, salvo no caso de progressão, agravamento dessa doença ou lesão, tá ok? Então, se eu já tinha uma determinada doença antes de me filiar, com relação a essa doença anterior à filiação, eu não tenho direito ao auxílio-doença, a não ser que tenha este agravamento, né, progressão da doença, tá ok? Pode ser uma doença nova, toma cuidado com isso. Era anterior, perfeito? E o início? Para o segurado empregado, o benefício será pago a partir do 16º dia. Os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa. A partir do 16º dia, aí sim o INSS aqui paga o benefício. Porém, se ele deixar passar 30 dias, aí vai contar da data do requerimento. Para os demais, sempre será o início da incapacidade, quando for apurada a incapacidade. Porém, ele também vai ter um prazo para poder requerer. Qual prazo? O mesmo aqui para o empregado. Será de 30 dias para requerer o benefício. Se ele deixou passar esses 30 dias, não foi fazer o requerimento do auxílio-doença, também vai receber só a partir da data do requerimento. Quando ele foi lá no INSS solicitar o benefício, solicitar o auxílio-doença, tá ok? Então, toma cuidado, pode ser que demore as perícias. Eu vá ficar incapacitada, eu, por exemplo, contribuinte individual, né? Hoje sofri um acidente, então tá constatada a minha incapacidade, né? Quebrei alguns membros, não vou poder trabalhar por alguns dias. Então, eu posso agendar a minha perícia essa semana mesmo, né? Opa, sofri um acidente na segunda, aí na quarta-feira já voltei para casa, já agendo a minha perícia. A perícia tá super lotada, a agência aqui de Cascavel, e vai lá para outubro, novembro. Eu sofri um acidente, vamos supor, lá em junho. E aí? Tem problema, vou receber desde a partir da data da incapacidade, porque eu fiz o meu requerimento, eu pedi para a INSS o auxílio dentro do prazo de 30 dias, tá ok? Se a perícia for para um tempo maior, aí eu vou receber desde o início da capacidade. Aí a culpa não foi minha, eu pedi, data do requerimento. Agora, se eu deixei passar, eu sofri um acidente dia 1º de junho e eu vou agendar, vou pedir o auxílio-doença para o INSS somente no dia 30 de julho, aí já passou mais de 30 dias, vai ser a data do requerimento. Perfeito? Este é o início. Cuidado aqui com a relação ao empregado. O empregado, como nós já vimos, a regra é, ele recebe do INSS a partir do 16º dia. Os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa. Então, se ele tiver um novo benefício, ele voltando à atividade, cessando o benefício, se dentro de 60 dias de quando acabou, encerrou o pagamento do auxílio-doença, ele tiver novamente algum agravamento com relação àquela doença, aquele acidente, vai ter uma prorrogação do benefício. Isso é, o empregador não precisará pagar novamente os 15 dias, tá ok? Então, toma cuidado, porque são situações diferentes que nós vamos vendo aqui. Aqui o empregado, tá, recebeu o auxílio-doença, vamos supor, durante 30 dias. Acabou esses 30 dias, ele voltou ao trabalho, deu mais ali 10 dias,
não estava bem, não conseguiu se recuperar, volta a receber novo auxílio. É uma prorrogação sem que a empresa tenha que pagar os 15 primeiros dias. Então, dentro dos 60 dias. Mas tem que ser com relação ao que deu origem a esse primeiro benefício. A mesma doença que deu origem. Agora, vamos supor que ele tenha recebido somente durante 15 dias. Ele nem foi parar no INSS. Nem recebeu o auxílio-doença. A empresa pagou os 15 dias de afastamento dele, gerou um novo benefício dentro de 60 dias. Aí a empresa não vai ter que pagar os 15 dias e começa a ser pago o benefício. Agora, se for antes de 15 dias desse afastamento, ele fará jus ao auxílio a partir do dia seguinte, que completará aquele período. Perfeito? Então toma cuidado aí com essas regrinhas que estão lá no Decreto 3.048 de 99, tá ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre auxílio doença? Me acompanhe. Agora imagine a seguinte situação. O segurado, ele tem duas atividades a quais ele é filiado e inscrito no regime geral, tá ok? Então ele exerce, por exemplo, uma atividade como empregado e outra como contribuinte individual, contribui sobre ambas, é filiado sobre ambas as atividades, perfeito. Então esse segurado que exerce mais de uma atividade abrangida pelo regime geral, ele terá direito ao auxílio-doença, mesmo que somente para uma atividade ele estiver incapacitado, tá ok? Por exemplo, estar doente não significa que essa sua doença te traga incapacidade laborativa, então tem que tomar muito cuidado. Nem toda doença vai gerar uma incapacidade laborativa, vai repercutir na capacidade. Então, dependendo da tua profissão, não vai. Dependendo da profissão, vai. Então, isso vai ficar a cargo, claro, do perito médico do INSS. Mas vamos supor também que a pessoa tem essas duas atividades, tá? Ela poderá receber um auxílio inferior ao salário mínimo, desde que assuma com as demais atividades passe deste mínimo. Então, vamos supor que ele tem 3 empregos, tá? Ficou recebendo auxílio incapacidade para uma atividade. Ele exerce uma função diferente em cada um, não é a mesma função. Então, ele não é professor nos 3, não é advogado, contador. Não, ele tem uma função diferente em cada um e fica incapacitado para uma dessas funções. Então, o valor dele percebido, tenha atenção com isso, pode ser inferior ao salário mínimo, desde que a soma com as demais remunerações passe deste mínimo, tá ok? Caso ele se torne completamente incapacitado para uma atividade, ele tem as 3, e se torne completamente incapaz para uma das atividades, ele irá receber o auxílio-doença por tempo indeterminado. Então, até que ele não fique incapacitado para todas as suas atividades, ele não vai receber aposentadoria por invalidez. Então, tenha atenção com esse detalhe. Ótima pegadinha aí para sua prova. Tem que estar incapacitado para todas as atividades para ter direito à aposentadoria por invalidez. Para uma somente, auxílio-doença por um tempo indeterminado. Até que ele recupere ou então que ele fique completamente incapacitado para as demais atividades. Perfeito? Quando o auxílio-doença ele vem decorrente de um acidente de trabalho, ele será denominado auxílio-doença acidentário. Então, toma muito cuidado que isso aparece muito nas questões de prova. Então, se aparecer com a denominação auxílio-doença acidentário, está se tratando de um benefício decorrente do auxílio-doença que vem de um acidente de trabalho, não um acidente comum, mas sim em decorrência de acidente de trabalho. Cuidado! Quais são os segurados que têm direito a esse auxílio-doença acidentário? São 3. Teremos os empregados, os trabalhadores avulsos e também teremos o segurado especial. Toma cuidado com uma situação que cai muito com relação à empregada doméstica. Nós tivemos uma lei ampliando diversos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Então lá amplia, inclusive dando direito a elas a salário família e seguro-desemprego. Porém,
Isso depende de lei, depende de regulamentação, que ainda não existe. Então toma muito cuidado. A empregada doméstica, por mais que essa lei tenha dado essa amplitude, a própria lei deixa bem claro, para que elas realmente possuam o direito, terá que ser feito por lei, uma determinada regulamentação. Então hoje não há direito previdenciário para as domésticas a percepção de auxílio-doença acidentário, tá ok? Toma cuidado com esse detalhe. São somente os 3, empregado, trabalhador avulso e segurado especial, que recebem o auxílio-doença acidentário. E o empregado ele tem a estabilidade quando ele sofre acidente de trabalho. Essa estabilidade será de 12 meses a contar da cessação do auxílio-doença. A partir do momento que ele para de receber auxílio-doença, ele ganha essa estabilidade, 12 meses. Isso é, não pode ser demitido. A partir do momento que cessou, vamos supor que ele ficou 1 ano recebendo o auxílio-doença em decorrente de um acidente de trabalho, recebendo o auxílio-doença acidentário. Com o seu retorno, quando cessa, deixa de ser pago o benefício, ele retorna à empresa, ele tem a estabilidade durante 1 ano, não podendo ser demitido. E se aparece na questão da sua prova, em qualquer hipótese, ele não pode ser demitido em qualquer hipótese? Errado. Se ele der justa causa, ele pode sim ser demitido. Então, se for justa causa, algumas previstas lá na CLT de justas causas, vai estar somente isso, você não precisa saber quais são as situações que irão dar justa causa. A gente não está estudando direito do trabalho. Você só precisa saber que, caso tenha em decorrência a demissão por justa causa, acabou a estabilidade, tá ok? Então, a estabilidade é somente protegendo ele de uma demissão sem justa causa. Toma cuidado com isso, que já apareceu em concurso, já foi pegadinha, tá ok? Então, visto essas questões principais que aparecem constantemente nos concursos com relação ao auxílio-doença, vamos ver as questões, como aparece, como é cobrado? Me acompanha aí na tela. Hortência, empregada da empresa Flor, está afastada de seus serviços em razão de acidente de trabalho que lhe decepou o dedo polegar. Assim, após o 16º dia de afastamento, a referida empregada começou a gozar de auxílio-doença acidentário. Neste caso, considerando que o acidente ocorreu no ano de 2011, em regra, o auxílio-doença acidentário A. consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. B. consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. C. dependerá da perícia médica realizada por perito especialista do INSS, obrigatoriamente dentro de 30 dias a contar do acidente. D. dependerá de perícia médica realizada por perito especialista do INSS, obrigatoriamente dentro de 60 dias a contar do acidente. E E. consistirá numa renda mensal que poderá variar de 40% a 90% do salário de benefício. Questão tranquila, falando sobre o auxílio-doença acidentário. A correta se encontra na alternativa A, que fala que a renda mensal do benefício será de 91% do salário de benefício, ao contrário do que nos traz a B, que fala que será 100%. A C e a D estão incorretas porque falam que obrigatoriamente tem que ter um prazo de 30, de 60 dias a ser realizada a perícia, tá ok? Por esses pontos fica incorreta. E a E se encontra incorreta porque fala que a renda mensal pode variar de 40% a 90% do salário de benefício. Negativo. 91%, alternativa A. Próxima questão aí na tela. A respeito do regime geral de previdência social, julgue os itens que seguem. O segurado em gozo de auxílio-doença e que seja insuscetível de recuperação para atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. Neste caso, o pagamento do benefício não cessará até que o segurado seja dado como reabilitado para o desempenho de nova atividade que ele garanta subsistência, ou, quando considerado não recuperável, que ele seja aposentado por invalidez. Questão está corretíssima. E caso ele se negasse a participar de reabilitação, o auxílio-doença seria suspenso, tá? Cessaria no caso dele recusar a reabilitação prescrita pelo INSS e custeada, né, pelo INSS, tá ok? Desejo a você excelentes estudos e nos vemos numa próxima. Até mais!